Ok, pessoal, boa tarde. Dando sequência ao nosso estudo do livro Emmanuel, hoje nós vamos iniciar já o penúltimo capítulo do nosso livro, capítulo 35, Educação Evangélica. Muito bom, talvez não dê nem para numa vez só para terminar hoje, vamos ver, porque é bem longo esse capítulo, mas tudo bem. Mas, como de costume, Marina vai fazer a prece inicial para nós. Vamos fechando os nossos olhos, vamos acalmando os nossos corações e vamos elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, agradecendo a Ele por mais um dia de vida, agradecendo também a oportunidade de nós estarmos aqui reunidos para mais uma tarde de estudo de paz. Vamos agradecer ao Mestre Jesus, nosso amigo, que está sempre conosco. E agradecer também a espiritualidade amiga que se faz presente, que preparou para nós com tanto carinho esse ambiente. E vamos pedir à espiritualidade amiga, as pessoas que deixaram os nomes nos cadernos, que eles possam, tanto os encarnados quanto os desencarnados, que possam chegar até onde necessitam as preces, as pessoas necessitadas, um abraço carinhoso. E também que a espiritualidade amiga possa visitar os nossos lares, os lares das pessoas que nos estão assistindo, levando a paz e a luz. Senhor Jesus, amigo querido, continue conosco, nos abraçando com a sua paz, com a sua luz, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Emmanuel continua dizendo, esse aqui é um dos capítulos, um dos mais importantes desse estudo, que é a educação evangélica, que realmente ele faz um tratado do que ocorreu até a época que foi psicografado esse livro, 37, 38, essa época, pós a Primeira Guerra e antes da Segunda Guerra. E mostra para a gente a necessidade da educação evangélica, para a gente realmente possamos nos transformar. É o que vimos semana passada, né? A necessidade de transformação. Que Jesus, quando pregou, ele falava, tudo o que ele falava, as parábolas, eram no caráter individual de cada pessoa. Eu dei até o exemplo, né? Com a medida que medir, sereis medidos. Quem tiver pecado, atire a primeira pedra, e assim sucessivamente. Dada a importância dessa transformação moral de cada um de nós. Isso aí é a base da doutrina espírita, né? Então, tanto que é um dos lemas de Kardec, né? Que ele deixou para nós: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Exatamente, estamos aqui para isso, aproveitando ao máximo a nossa encarnação, que não sabemos quanto tempo nós ficamos esperando para estarmos aqui, e para chegar aqui, deixar esvair por entre os dedos uma oportunidade tão boa dessa. E se nós estamos aqui na Terra, porque somos imperfeitos, estamos a caminho da perfeição. Então, a gente tem que nos conhecermos. Não é só conhecer, porque conhecer, autoconhecimento é fácil. O problema é você, sabendo que você tem uma deficiência, você continua fazendo a mesma coisa. Aí não adianta nada o conhecimento. Então, você tem que começar a mudança através do autoconhecimento. E assim, aí que entra a educação evangélica, que Emmanuel fala para nós aqui. Eu vou ler, depois eu fiz um textinho para a gente entender bem, e vocês podem interromper qualquer hora, para ter qualquer dúvida. Então, o primeiro ponto. Diz Emmanuel: todas as reformas sociais necessárias em vossos tempos de indecisão espiritual têm de processar-se sobre a base do Evangelho. Exatamente isso. É o roteiro nosso. Evangélica. E a doutrina espírita não sai um minuto desse roteiro. É ali, tudo é baseado nos ensinamentos de Cristo, para a gente entender. Aí ele pergunta: como podereis objetar-nos? Aí vem: pela educação, replicamos. Educar, educação evangélica. É entender. A compreensão é tudo na vida da gente. Se a gente não compreender algo, como é que você vai fazer algo que manda você fazer? É a tal da fé cega, né? Faça isso, mas por quê? Se não tiver uma explicação, como é que você vai fazer? Então, tudo é baseado no tripé: lógica, razão e bom senso.
para a gente entender, né? O plano pedagógico que implica esse grandioso problema tem de partir ainda do simples para o complexo. Começam no simples, cada um de nós, fazendo a sua mudança, começando o seu trabalho, e através da exemplificação, eu mudo, de alguma forma, alguém vai notar a minha mudança. A família, no trabalho, no lazer, na sociedade, enfim. É assim que a gente está fazendo, do simples para o complexo. Ele abrange atividades multiformes e imensas, mas não é impossível, está dizendo, não é moleza, não é fácil a gente mudar. A gente já vem entranhado de N encarnações, trazendo a nossa bagagem de tudo que é ruim que aconteceu, contra as leis divinas das nossas reencarnações pregressas, que é difícil. Então a gente vem e quem sabe mais do que os nossos defeitos, nós mesmos. Só que a gente vem exatamente para esse trabalho, difícil, mas não impossível. E eu sempre digo aqui, é bom falar, o que importa não é o tempo da chegada, é o caminhar. Quando está caminhando, você tem certeza que um dia você vai chegar. Agora, se você estacionar, esse dia, essa chegada vai ficar cada vez mais longa e mais difícil de chegar. Então, isso é importante, né? Primeiramente, o trabalho de vulgarização deverá intensificar-se, lançando por meio da palavra falada ou escrita do ensinamento as minutas raízes do futuro. Naquele tempo, era a palavra falada e escrita. Hoje nós temos a internet que vai para o mundo inteiro. Pode ir até para outras galáxias que estão no ar daí, todo mundo fica tranquilamente. Então, olha a evolução que teve, a facilidade que nós temos hoje. Quer dizer, quando a gente não vem, está ocupado, está gravado, você procura lá, vai ver, vai participar e vai seguindo. Então, as raízes do futuro, nós estamos realmente agora lançando as raízes do futuro de uma forma muito mais rápida do que, não vamos longe não, do que 30 anos atrás. Agora vocês imaginam lá no tempo de Cristo a dificuldade que era andando, caminhando no lombo de cavalo, de camelo, de tudo para levar a palavra. Hoje está tudo aí. Acredite e use quem quiser, né? Respeitando o livre-arbítrio de cada um, não é verdade? E só não usa quem não quer. Então, o que é a doutrina espírita? Um resumo dessa educação evangélica. A educação evangélica é baseada, como o Evandro disse agora, nos ensinamentos do Evangelho de Jesus, que tem os princípios importantes que podem ser enriquecidos com a visão espírita. Por quê? Porque agora aquilo que ainda pode se tornar difícil de explicação, lógica, que tem razão, lógica e bom senso, a doutrina espírita veio, abriu o leque e a gente lê e falou, poxa vida, isso aí realmente vem e preenche essas dúvidas nossas, né? Então o Espiritismo, por sua vez, amplia a compreensão sobre a vida espiritual, a lei de causa e efeito, a reencarnação e a evolução moral e espiritual do ser humano. São aquelas 3 leis básicas que a maioria está roxa de saber do que eu falo sempre, eu vou falar bastante, que é livre-arbítrio, causa e efeito e reencarnação. A gente devia fazer um coro, né? Na escola, quando começasse, a gente continuava falando. Eu dou espaço, né? Você viu que eu dei uma paradinha, mas vocês me ajudam, né? Pois é, eu pensei, mas não foi. Pode falar, tem que fazer isso aí. Ó, lição, próxima vez que ele falar, a gente vai de coro, tá? Então, na visão espírita, a educação evangélica deve ser fundamentada onde? No amor ao próximo, na caridade, na solidariedade e a coisa mais importante nos tempos atuais, respeito às diferenças, aceitando as pessoas como elas são, não tentando mudar na marra. Não, ninguém muda ninguém na marra, porque nós não gostaríamos de ser impostos a alguma coisa que você não tem lógica, que você não entende. Como é que você vai fazer? Nem na marra, nem pelo bem, né? Ninguém muda ninguém. Não, de jeito nenhum. Ninguém. Então, a mudança vai no dia que eu achar que eu preciso mudar. Aí entra, a doutrina chega a isso aí.
Por isso que outra base da doutrina, ela não impõe nada, apenas expõe. Nós temos a inteligência, pensamento contínuo de seres inteligentes da criação, para observarmos e analisarmos filosoficamente, dizendo se isso aí nos interessa ou não, se isso é bom ou não. Esse direito é um dever da gente fazer isso aí, né? É importante que os ensinamentos do Evangelho sejam vivenciados no dia a dia, não apenas como conceitos teóricos, mas como práticas concretas da bondade e compaixão. Conhecer teoria é muito fácil. Decora-se um livro, decora-se a Bíblia, decora-se o livro dos Espíritos, decora tudo. E a vivência? Como é que fica? Se você não vivenciar no seu dia a dia, consigo, com o próximo, na sociedade, onde você estiver, no seu trabalho, na sua convivência, é lá que a gente vai colocar em prática o que estudamos aqui. Sempre acreditando que é uma opção sua, não foi imposta a nenhum de nós. É sempre mostrando, leia. Ninguém. O Espiritismo não faz proselitismo, não, de ir na casa bater na porta de cada um para trazer espírita, para ser espírita, de modo algum. Para quê? Uma que não é uma religião formal, não é dogmática, não é hierárquica, não tem hierarquismo, não tem nada, não tem rituais, não tem nada. Você pode vir aqui conhecer e às vezes sem precisar vir no centro, você vive uma vida cristamente maravilhosa lá fora, sem necessidade de vir bater na porta aqui para tomar um passe, para descarregar, né, como diz o povo, está carregado, né? Então é isso aí, não tem necessidade. Então é um cunho interno, é a mudança de cada um de nós, né? Além disso, a educação evangélica na visão espírita deve incentivar o desenvolvimento da inteligência emocional, da empatia e da compreensão sobre a natureza humana. Empatia. Vamos nos colocar no lugar daquela pessoa para avaliar se nós estivéssemos lá, estivéssemos recebendo uma relação, se seria boa para nós. Se fosse eu, né? Se fosse eu. Então, a empatia é algo natural da evolução. Quanto mais evoluído nós nos tornamos, mais empáticos nós seremos. Porque aí você sendo empático, você vai julgar menos aquela pessoa. Mesmo que seja uma pessoa que se ofenda, que você vai entender que aquela pessoa é ignorante em alguma coisa, que você, se você vai bater de frente com ela, você está descendo o nível evolutivo para se igualar por baixo. E quando você pensa, fala, esse ser meu irmão, e ao invés de descarregar o ódio, olho por olho, dente por dente, você refluir um pouquinho, deixa e manda a luz para ele, que é o que ele precisa. No momento certo, vai acordar. Todo mundo tem sua hora de despertar. Uns já chegam despertos atualmente, né? A geração nova está chegando. Outros estão ainda devagarzinho, a sementinha está sendo aguada, mas não brotou ainda. Outros já estão brotando, mas precisa regar, senão vai morrer. E já tem os que estão colhendo os frutos. Tomara que um dia a gente possa chegar lá, né? Já colher os frutos de tudo isso aí, não é verdade? Então, através da educação, o indivíduo deve ser estimulado a buscar o autoconhecimento, autoaceitação, isso é muito importante, para o desenvolvimento das suas potencialidades, porque nós não somos só de coisas negativas, nós temos virtudes também. Se nós não tivéssemos algumas virtudes, nós não estaríamos aqui, estaríamos bem mais atrasados ainda. Alguma coisa boa, ou já estão latentes dentro de nós, que precisam ser desabrochada, ou por comodismo nosso, ainda não se fruiu. É falar assim, vamos esperar para a próxima encarnação. Muito fala, na próxima eu faço isso. Quando será a próxima? E onde será a próxima? Será que nesse mundo? Esse é o problema, né? Esse é o problema. Porque nós estamos numa fase agora transitória, que uns ficarão e outros sairão, partirão. Vai saber se vai voltar lá para o outro. Então, por isso que eu estou dizendo, vivemos de todas as encarnações que nós tivemos até hoje, talvez a mais importante, essa, nesse momento transitório. Porque está dando
a oportunidade de nós conhecermos, né? Como já dizia lá o Mateus, né? Conhecereis a verdade te libertará. Exatamente, nós estamos vendo isso aqui, tudo que vai acontecer, o que a gente precisa ser, o que nós precisamos trabalhar para melhorar, esse trabalho individual de cada um de nós, não é verdade? É isso que está fazendo. Agora, a decisão é de cada um, é individual, intransferível, não tem como. E quanto mais, como dizia Jesus, a quem muito foi dado, Muito será comprado. não tenha dúvida, é lógico, a coisa é lógica, e assim vamos. Aí as pessoas chegam aqui e dizem, não, vou ser espírita, é muito difícil, eu vou voltar a ser outra religião, que lá não tem problema, lá o perdão é mais fácil. Lá ninguém ajuda ninguém, a gente mesmo tem que fazer. Não é? Menos complicado, deixa pra lá. Então, gente, resumindo, a educação evangélica na visão espírita engloba não apenas o ensino dos valores morais e éticos, mas também o desenvolvimento integral do ser humano, levando-se em conta, em consideração a sua dimensão espiritual e a sua jornada de evolução. Estamos todos caminhando, estamos aqui, abençoando um dia de cada vez, não aprendendo nas dores do passado, não ansiando pelo futuro que não chegou ainda. Você fica preso no passado e preso no futuro, e o presente mesmo, os dias estão passando, e rapidamente, então, focando hoje, o que eu não posso acertar, eu vou fazer tudo para melhorar agora. Se não der, pelo menos já tenho consciência que eu não vou fazer mais aquele erro, já está bom demais. E assim vai seguindo. E vamos vivendo. Porque mergulhar numa culpa também, e se vitimizar, ficar lá sofrendo a vida inteira, você vai perder uma oportunidade de ouro de fazer coisas boas, de se melhorar, e vai ficar o coitadinho. E o coitadinho vai ficar estacionado. Vai ficar cheio de amargura e não ir nada para frente. Como é que faz? É isso que a gente tem que pensar, Então, a educação evangélica é um convite à reflexão, ao amor incondicional e à busca constante pela transformação interior, de acordo com os ensinamentos de Jesus e que a doutrina espírita vem complementar. Então, esse é o resumo do que seria a educação evangélica. O que vocês têm a acrescentar? Entender o que é? O que vocês podem acrescentar para a gente? Qualquer um pode, mesmo não estando na mesa, fica à vontade para perguntar, numa boa. Ok? Podemos ir em frente? Então, Elisângela, vamos então ao 35.1, o resultado dos erros religiosos. Toda essa multiplicidade de opiniões no campo filosófico doutrinário que vedes no cristianismo tem sua razão de ser. As almas humanas se preparam para o bom caminho. A missão do cristianismo na Terra não era de mancomunar-se com as forças políticas que lhe desviassem a profunda significação espiritual para os homens. O Cristo não teria vindo ao mundo para instituir castas sacerdotais e nem impor dogmatismos absurdos. Sua ação dirigiu-se justamente para a necessidade de se remoldar a sociedade humana, eliminando-se os preconceitos religiosos, constituindo isso a causa da sua cruz e do seu martírio, sem se desviar, contudo, do terreno das profecias que o anunciavam. Todas essas atividades bélicas, todas as lutas antifraternas no seio dos povos irmãos, quase a totalidade dos absurdos que complicam a vida do homem, vieram da escravização da consciência ao conglomerado de preconceitos dogmáticos das igrejas, que se levantaram sob a doutrina do Divino Mestre, contraindo as suas bases... Contrariando. Isso aí, né? Contrariando. Contrariando as suas bases, digladiando-se mutualmente, condenando-se uma às outras em nome de Deus. Aliado ao Estado, o cristianismo deturpou-se, perdendo as suas características divinas. É isso aí que nós vimos, Quando
Constantino tomou conta, acabou-se o cristianismo, transformado em catolicismo. Depois o catolicismo dividiu-se ao protestantismo e aí começaram as divisões, colocando tudo aquilo que o mestre não fez e não queria que acontecesse. Está dizendo bem aqui. Não era mancomunar-se com as forças políticas, né? Para quê? Jesus não criou igreja nenhuma, templos suntuosos, nada. Sempre usou da simplicidade e sempre cuidou das pessoas, a mudança individual de cada um. Foram colocando os adereços e tivemos aí, podemos dizer, os 1000 anos negros, podemos dizer assim, de escuridão dos seus ensinamentos do cristianismo, que foi a Idade Média, a Idade das Trevas, que aconteceu tantas tragédias, vindos com as cruzadas, a Inquisição, coisa horrível, onde se matava em nome de Jesus, a Terra Santa lá, tocando lá porque Jesus ficou lá. Para que, gente? Brigar pelo lugar de terra? Jesus não preocupou com isso. Mas aconteceu, né? Então, isso aqui está dizendo, já falando, já prenúncio da Segunda Guerra, está dizendo aqui, né? Atividades bélicas, lutas antifraternas e escravização da consciência. Por quê? Primeira coisa que o catolicismo fez foi proibir o leigo de interpretar o Evangelho. Só os padres que poderiam passar a palavra. Então era isso proibido. Que a missa era em latim, para ninguém entender. Missa em latim também, exatamente. Para ninguém A entender. reencarnação da palavra também da Bíblia. Tirou também, exatamente. Então tudo isso aí veio corroborar que até que no final do século XIX precisou vir então a doutrina que não veio personificada numa pessoa, né? Como Moisés, Jesus, não. Veio doutrina dos Espíritos, que veio exatamente para não ter essa personificação, para que possa servir a todos indistintamente. Tanto que o Evangelho segundo o Espiritismo, vocês vão ver lá no início, Kardec fala assim, tirou tudo aquilo que possa ter controvérsias com outras religiões ditas cristãs e deixou somente a parte moral, que é comum a todos. Então o Evangelho segundo o Espiritismo é a parte moral. Por que Kardec fez isso? Orientado pelos Espíritos, é lógico, para exatamente tratar da transformação moral das pessoas. Para ficar uma coisa universal, Universal. que serve para qualquer um, em qualquer lugar. Exatamente. Mas as pessoas pegam o Evangelho ali e esquecem de ler o preâmbulo, o início lá, que fala que serve para tudo ali. Então, tá aí, vamos seguir. Então podemos resumir o seguinte: a aliança entre o cristianismo e o Estado, ao longo da história que nós sabemos, levou a uma deturpação da mensagem original de Jesus, que era amor, compaixão e perdão, foi pregada por ele. A influência do poder político, econômico sobre a igreja, assim como a instrumentalização da religião para justificar a opressão dos povos, indivíduos, são apontados como exemplo de como o cristianismo pode ter sido perdido a essência divina nesse período. Chegaram até a dizer que podia matar índio, que não tinha alma, que os negros não tinham alma, a igreja estava embaixo, na época da escravidão. E aí? E não é só a escravidão negra, não, porque os escravos sempre existiram também, depois de Roma, a mesma coisa lá, depois do cristianismo, eram escravizados. E aí? Né? Ou seja, apesar que ao longo da história a igreja tenha desempenhado um papel fundamental, não há dúvida, na difusão e interpretação do cristianismo, em muitos casos ela tem sido responsável por quê? Por deturpar a mensagem original do cristianismo. Quando criou-se dogmatismo, hierarquia, ritualística, tirou tudo aquilo, né? Tirou a simplicidade, distorceu os ensinamentos, usando a influência para promover seus próprios interesses. Gente, não é deixa bem claro, a gente não está aqui para atacar religião nenhuma, isso aqui é história. Nós estamos falando da história do cristianismo. Então, respeitando todas as religiões, acabamos de falar, respeitando cada um, contando a história, sem querer deturpar nada.
mostrando o que realmente ocorreu. Historiadores nos ensinaram desde lá do ginásio, quando a gente fez isso, né? Hoje tem ginásio, primeiro grau, né? Segundo, sei lá, já misturou tudo, não sei mais. Já não sei mais. Ensino fundamental. Tá certo, tá bom. O que mais que eu posso dizer aqui? Uma das formas mais comuns de deturpação do cristianismo pela igreja é a manipulação dos ensinamentos de Jesus Cristo para justificar a dominação política e econômica. Lógico, que era abençoado. Nós vimos, né? A dominação da África, o colonialismo, nós vimos semana passada, tal, tudo com as bênçãos da igreja, com um pouco do dinheiro ia também para os cofres do Vaticano. Tudo isso aí. Então, ao longo dos séculos, a igreja tem usado a religião como uma forma de controle social, promovendo a ideia de que os líderes eclesiásticos têm autoridade divina sobre os fiéis e justificando a exploração e opressão de grupos vulneráveis. É um fato que ocorreu. Hoje já não é tanto, mas antes, quando um padre falava que ia excomungar alguém, a pessoa até suicidava, já estou morto mesmo, já vou antes. O Clédio tem uma fala do Divaldo Franco, que ele disse que o padre falou para ele que ia excomungá-lo. Aí ele falou assim, ótimo, eu não tomo mais comunhão. Fazer o quê, né? Você encaixou, né? Comunhão e excomunhão. E nós não podemos esquecer das práticas antiéticas da igreja, que foram a venda de indulgências, né? O lugarzinho no céu. Já comprava e ia. Gente, isso aí é um fato. A acumulação de riquezas, né? Hoje E sendo que o mestre não veio trazer nada disso, né? Ele veio apenas trazer o amor, né? Exatamente. O desapego, o amor. O dinheiro é importante, é lógico, é muito importante, mas é um meio e não o fim. Você viver em função disso, né? Ele é um meio, mas não é uma coisa que, né? Não, então. Tanto que Jesus não cuidava de dinheiro, quem cuidava de dinheiro era Judas lá. Mateus, Judas, né? Ele fazia contabilidade. O que tem para comer, para comprar o pão? Tem alguma coisa? Pede esmola, vamos ver, tem o básico. Né? Só o necessário. O que mais? A deturpação do cristianismo pela igreja também se manifesta de formas mais sutis, como a exclusão e discriminação de certos grupos e pessoas com base em critérios arbitrários como gênero, orientação sexual e origem étnica. Fato. Uma mãe solteira não conseguia batizar o seu filho. É proibido. Mas está lá na igreja até hoje. Até hoje. Se, por exemplo, você vai batizar uma criança, se você não for casada na igreja, você não batiza. Eu não sabia disso. A minha filha, quando foi casar, ela ia casar na igreja católica. Aí o padre falou que não podia, porque o marido dela, o rapaz que ela casou era divorciado. Aí não podia. Ela não podia casar na igreja católica. Aí ela casou na igreja, qualquer pastor foi lá e fez o casamento pronto. Então as coisas... Tem mais coisas na igreja, né? Não é que a gente está criticando, né? Como ele está falando. Mas tem mais coisas na igreja católica que a gente não consegue entender, né? Mesmo isso. Então, aí a gente tem que fazer a separação, que o cristianismo não é isso. E nós, a doutrina, pega exatamente o ensinamento de Jesus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Saiu disso, você complica. Aqui, eu estava conversando uma vez aí na Horizonte, num hotel lá, o pessoal tinha ido para um congresso, aí tinha uma moça de Barbacena, ela é do Nordeste, casou com um rapaz de Barbacena, e ela estava tendo muito problema de depressão por causa do frio lá em Barbacena. Aí eu conversando com ela, e a gente vai falando, e de repente sai assunto de espiritismo, né? Que ela estava tomando muito remédio. Eu falei para ela, deixa esse remédio, vai ouvir uma boa música, e conversando com ela. Aí ela falou para mim, o padre lá em Barbacena disse que o maior rival de Jesus, o maior invejoso de Jesus foi Allan Kardec. Que absurdo. Aí tinha um monte de gente na mesa. Eu não respondi nada, porque o que ia responder mediante isso? O que eu poderia ter respondido? Eu não respondi nada.
Não adianta você bater de frente. Bater de frente. Mas sabe que essa frase, eu me arrepiei e pensei, minha Nossa Senhora, será que o padre falar isso lá no altar? Não, lá no altar para falar uma coisa dessa é muito séria, né? Sério. Aí ela falou para mim, Maria, não quero ver essas conversas não, sabe por quê? O padre falou isso e isso. Eu estou falando aí. É o raciocínio ainda que o padre falou, é verdade. É verdade, independente de qualquer coisa, né? Eu acho, na minha maneira de pensar, não só padre, às vezes quando ela pastores. disse, porque o Evangelho de Jesus. Então Allan Kardec veio e Modificou. modificou. Aí ele quer pôr na cabeça do povo, foi a inveja que fez Allan Kardec fazer isso. Não ficou nada. É só pegar e ler. Sabe por quê? Acho que os padres tinham que conhecer primeiro para falar. Para você falar alguma coisa, tem que conhecer. E essa moça é diretora de escola, é esclarecida. Aí eu fiquei calada, mediante isso aqui. Não, discussão religiosa não pode. Mas uma das coisas que eu acho que a doutrina espírita ensina muito a gente é justamente questionar. A gente questionar, não né? escuta mais um absurdo desse e fala, mas da onde que tirou isso? Mas por quê? Mas exatamente. E muitas pessoas de outras, né, de igreja, de culto, enfim, eles têm justamente esse pensamento. Ele falou, é isso e acabou. Mas tem que questionar o porquê, ué. Não quer saber de onde, mas isso aí não está certo. Não está precisando que a gente ore por ele. Né? E nem falei, também não tive. Não, a gente não pode. O Haroldo Dutra, ele promove de vez em quando sempre uns encontros ecumênicos com várias religiões, né? Isso é muito bacana, porque ele tem freiras, tem pastores, tem muçulmanos, eles todos, cada um... Mas é o respeito, tem que ter respeito. Tem que ter o respeito, é muito bom isso, né? Eu já vi alguns Mas encontros deles. no final do ano, o Divaldo Franco tem um encontro, né? Ecumênico, né? Ecumênico, que vai um monte de gente. Isso é muito importante. Mas é isso, gente. É isso. O que importa é a união das religiões, não essa disputa. O que importa é a união, não a desunião, né? Não Toda religião que faz o homem melhor é boa. Aí chega no Livro dos Espíritos, né? Questão 798. O Espiritismo se tornará uma crença comum ou será apenas de algumas pessoas? Certamente, os Espíritos respondem, certamente se tornará uma crença comum, marcará uma nova era da história da humanidade, porque pertence à natureza e chegou o tempo em que deve tomar lugar entre os conhecimentos humanos. E assim vem para frente. Mas não quer dizer que o mundo todo vai ser espírita. Mas é o Vai seguinte, ser toda... Vai ser essa integração, todas as religiões, Mas vai cada chegar... um sua, mas falando a mesma Mas língua. a língua que vai chegar, todas aqui que dá para chegar, vão chegar no fundamento, por quê? Vão chegar que o inferno não existe, todas vão chegar. Que o céu ocioso não tem, quer dizer, a reencarnação é um princípio bíblico básico. Ninguém está com inveja de ninguém. Ninguém está com inveja de ninguém. E acabou. O católico vai ter isso aí, beleza? Ele vai entender que todo efeito tem uma causa que causou aquilo ali, pronto. E vai chegar, vai ter a ritualística, vai ter a missa, vai ter tudo lá, mas... Aí vai ter um consenso. O consenso básico é esse. Então não é... Então o Espiritismo vai ser todas as religiões. Então. Eu esqueci, tem um negócio que fala... É o futuro das religiões, né? Parece? Fala. É uma coisa assim. Se é o futuro... Não é. Não vai ser a religião do futuro, vai ser o futuro das religiões. Quem Exatamente. fala isso é o Leon Denis. Leon Denis, exatamente. O futuro das religiões. Então, Kardec está explicando aqui, ó. Ainda bem que o livro do Espírito está aqui, eu lembrei na hora desse aí. Então é isso aí, gente. O que vocês têm a acrescentar mais sobre esse item? Não, e ainda nesse assunto ele fala que né, o Cristo veio trazer para a gente a necessidade de remodelar a sociedade humana. Eu acredito assim, essa remodelagem só vai começar a partir do momento que cada um começar a se questionar, cada um começar a mudar a sua mentalidade, mudando. Vamos até criar uma neologismo, uma auto-regulamento. Como é que ele falou aqui? O que é? Remodelagem. Uma auto-remodelagem. Exatamente. E aí a sociedade vai começar Mas é aí que está, o ser humano é nós, vou falar o mundo somos nós, gente. Sociedade, somos nós. Todos nós. Se eu quero uma sociedade melhor, eu tenho que melhorar. Se eu quero uma cidade mais limpa, eu tenho que deixar minha casa limpa. A frente da minha casa limpa.
Começa na gente. Na gente. Como que eu vou deixar? Se eu estou emporcalhando, se eu pego o sofá velho e jogo no rio. Ah, o prefeito não limpa essa cidade. Ó. Olha lá eu jogando lixo na rua. Uai, mas tem que cada um fazer a sua parte. Quer dizer, é aí que vai chegando, né? Mas a natureza está ensinando isso. Vem as enchentes, tudo ó, que põe para fora, o rio joga, tem sofá, pneu, tem tudo que é porcariado, que vai entupir as casas, vai fazer tudo aquilo ali. Ó, gente, vocês continuam fazendo, vai vir cada vez pior. A natureza está ensinando. E quem que é a natureza? É Deus, está mostrando por outros caminhos. E pela dor, às vezes, mostrando pela dor. Então a gente tem que entender. Como é que tem aquele ditado? Bater na cangalha para o burro entender, né? Esse ditado eu não conheço. Essa é de mineiro, viu? Esse eu não conheço. E olha, Então você não precisa. e olha que eu conheço muito. Não, mas você não é mineira, você não conhece. Aqui no interior você não conhece tanto. Papai dizia isso. Ah, estou falando, é. Cangalha pro burro entender. Você nem sabe o que é cangalha, né? Cangalha, o que é aquele... Os acasos que ficavam ali. Então você batia ali para não bater no burro, batia ali, ele já sabia que vai para lá, para cá, e vem virando. Então batendo a cangalha para o burro entender. Vou entender. Aqueles cestos que vai... Isso. Mais alguma coisa, gente? Margot, então vamos para o 35.2, fim de um ciclo evolutivo. 35.2, fim de um ciclo evolutivo. Sabemos todos que a humanidade terrena atinge atualmente as culmeadas de um dos mais importantes ciclos evolutivos. Nessas transformações, há sempre necessidade do pensamento religioso para manter-se a espiritualidade das criaturas em momentos tão críticos. A ideia cristã se encontrava afeto o trabalho de sustentar essa coesão dos sentimentos de confiança e de fé das criaturas humanas nos seus elevados destinos. Todavia, encarcerada nas grades dos dogmas católicos romanos, a doutrina de Jesus não poderia, de modo algum, amparar o espírito humano nessas dolorosas transições. Todas as exterioridades da Igreja deixaram nas almas atuais, sedentas de progresso, um vazio muito amargo. Gente, essa última frase faz tudo. Explicou tudo. Forte, né? Forte. Vazio existencial que as pessoas chegam. Isso. Chegam. Hoje, Hoje cheio. Brigando com Deus, achando que Deus é justo, achando que Deus te castiga, que Deus perdoa, essas coisas, e a vida vai mostrando, o sofrimento vai chegando, não encontram depressão, suicídio, tudo isso, ansiedade, tudo isso aí. Vazio, né? Às vezes tem tudo, mas está faltando alguma coisa. Tem, a pessoa às vezes tem dinheiro, tem tudo, posição social, mas está deprimida. Então, porque falta o quê? Falta fé. E aqui a fé é raciocinada, né? Entender que Deus é bom, mas que Ele deu para nós o livre-arbítrio, a liberdade de escolher, mas dando também a responsabilidade do reflexo das nossas escolhas. É natural isso. Quando você põe isso aí, que ninguém é culpado de nada das coisas ruins que está acontecendo conosco, a não ser nós mesmos, a partir desse momento que a gente deixe de culpar os outros pela nossa infelicidade, as coisas começam a melhorar, porque a compreensão vai chegando devagarzinho. Até para aceitar o sofrimento, precisa de compreensão. Porque você tem que compreender. Mas eu não fiz nada, não fez. Mas nós somos, hoje, estamos vivendo uma existência. Já vivemos quantas existências? Quantos corpos? Quantos gênios nós fomos? Homem, mulher, tudo já passamos. Então, somos hoje um produto de todas as existências nossas. Então, chegando nesse pé, que a gente tem que ver que precisamos de um momento de reflexão, sim, para reiniciar, já sabendo. Não adianta querer formatar como um computador e apagar tudo, que não consegue. O nosso HD é indeletável, não tem como apagar. O que você tem que fazer é colocar um programa que você vai atualizando aquilo do seu passado e vai colocando novos caminhos daqui para frente.
olhando o passado, vivendo o presente, e já o futuro, já na esperança e na certeza que aqueles atos que a gente faz corretamente vão gerar algo bom, de acordo com aquilo que escolhemos. É a coisa mais natural do mundo. Eu gosto de uma frase que fala assim: eu não sou culpada de nada porque eu não soube agir de outra forma naquele momento. Ótima. Não, a frase perfeita. é muito bacana. Ué. Porque você tira aquela coisa de eu fiz errado, eu sou culpada. Não. Eu não soube, naquela época, eu não sabia agir de outra forma. Então eu não sou culpada. Mas então é muito bom entender que o primeiro erro nosso, de uma fato, é perfeitamente justificado, porque o erro é a mola que vai nos ajudar a desenvolver. Mas, a partir do momento que você repete aquele erro, já não é mais, tá? Aí já é escolha. Não, aí não. Aí já é escolha e você vai ter um reflexo. Reincide, não, né? Não, aí que tá. Por isso que o conhecimento é interessante, do autoconhecimento, exatamente. Não adianta você se conhecer e não agir para melhorar. Tem que ter ação também. Então é isso que é importante. Você fala, eu não soube agir de outra forma naquele momento, porque hoje já mudei. Exatamente. Hoje já não vou agir assim. Entendeu? Hoje já não vou agir assim, mas naquela época eu não soube agir de outra forma. Só que o mundo é muito forte. O mundo tem um poder de atrair nós da materialidade, que mesmo sabendo, você fala, o buraco eu vou cair, mas é bom, mas eu vou cair Isso só daí hoje. já é aquela... Vou cair só hoje. Eu vou cair só hoje, exatamente. Aí chega amanhã. Amanhã eu começo. Aí chega amanhã, aí você acha que aquele buraco é bom, vai cair de novo. É errado, mas eu gosto, né? Então, mas só que o tempo está passando. O dia 7 de agosto foi ontem. Já não vai voltar mais. E não vai ser o ano que vem, o 7 de agosto, com certeza não vai ser numa quarta-feira mais, já andou. Vai ter outros parâmetros. E aí? Então, por isso, hoje é o dia mais importante da nossa vida. O dia mais importante é hoje. É um momento de a gente reconciliar. Isso é muito importante. Reconciliação, gente. É um fato fundamental na vida nossa. Nós precisamos aprender a reconciliarmos. Jesus já falou. Está lá no Evangelho. Não foi deturpado, que está no mesmo Evangelho da Bíblia deles, do católico está aqui. Deixe a sua oferta no altar, vá lá, reconcilie-te com o teu inimigo, depois você volta. É isso aí. Então a reconciliação faz parte da nossa evolução. A pessoa não quer reconciliar comigo, problema dele, eu não estou brigando com ele. Respeitando o direito dele. Eu fui pedir perdão e não quis perdoar, problema dele. Eu não tenho raiva nenhuma dele. Pelo menos você fez só parte. Lógico. Lá na escola a gente tem um ditadinho assim, ema, cada um com seus problemas. Quem fala isso, minha filha. Eu acho o egoísmo tão grande. Ema, cada um com seus A minha problemas. filha fala isso, a minha filha mais velha, ela fala isso. Eu falo assim, isso é muito egoísmo, credo, para de falar isso. Ô, gente, isso aí é uma fato. Então, o que a gente pode ver com isso aí? Porque os dogmas católicos, né, romanos, que foram considerados como verdades fundamentais, nós vimos que realmente isso aí não levou a nada, só piorou mais a situação de muitas pessoas. Então é tempo. Olha, gente, nós estamos na era da luz, na hora de abrir o leque para receber essa energia boa que está chegando para nós e aceitar e ver o que é bom mesmo. Por que eu não posso mudar o rumo? Lógico, é aquela história que eu falo aqui, eu vou para essa cachoeira, eu tô mais perto para aqui, pela BR-459, entra ali no trevo, chega em Cachoeira. Mas estou teimando de ir para aqui, pelo Itaim, vou para aqui, vou sair de lá em Cambuí, volto por cima, volto para Paraisópolis, vem para cá para chegar lá. Ema. Tem uma música que eu até acho engraçado. Eu não posso mudar o mundo, mas eu balanço. É uma música até alegre. Eu não posso mudar o mundo, mas eu balanço. Mas pelo menos balançando está começando, né? Tá agitando. Se ele que se balança, ele balança o mundo. Marina, vê para nós então o 35.3. Urge reformar. Foi justamente quando o positivismo alcançava o absurdo da negação com o Auguste
com T, e o catolicismo tocava a extravagância da afirmativa com Pio IX, proclamando a infalibilidade papal, que o céu deixou cair à terra a revelação abençoada dos túmulos. O Consolador prometido pelo Mestre chegava no momento oportuno. Urge reformar, reconstruir, aproveitar o material ainda firme para destruir os elementos apodrecidos na reorganização do edifício social. E é por isso que a nossa palavra bate insistentemente na antiga tecla do Evangelho cristão, porquanto não existe outra fórmula que possa dirimir o conflito da vida atormentada dos homens. A atualidade requer a difusão dos seus divinos ensinamentos. Urge, sobretudo, a criação dos núcleos verdadeiramente evangélicos, de onde possa nascer a orientação cristã a ser mantida no lar, pela dedicação dos seus chefes. As escolas do lar são mais que precisas em vossos tempos, para a formação do espírito que atravessará a noite de lutas que vossa terra estará vivendo em demanda da gloriosa luz do porvir. É isso que nós estamos fazendo, estudando. Conhecereis a verdade libertará. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. É exatamente isso. Está chegando aí. Por quê? Todas essas que vimos há pouco lá a respeito como é que fala, da Igreja Católica colocar o seu dogma, tudo aí, da infabilidade papal, por exemplo, uma coisa que está dizendo aqui, horrível isso aí, né? E toda que a Inquisição fez, matando os médios, tudo aquilo, qualquer coisa que era como se fosse bruxa, indo para fogueira, tudo, foi um período negro da escola mesmo, da história. Então tudo isso veio mostrar para a gente que a doutrina chegou no momento certo, exatamente para abrir, para a gente entender como nós precisamos reformarmos mesmo. Então é isso que a gente tem que entender, que esse momento onde possa nascer a orientação cristã, núcleos verdadeiramente evangélicos. Então toda hoje esse estudo que as casas espíritas fazem, tudo exatamente para conscientização, expondo às pessoas a necessidade de levar a vivenciar, principalmente para os lares, que não adianta nada ser espírita dentro do centro e sair fora do centro, esquecer tudo aquilo que está aqui. Não adianta nada. Se eu não melhorar um pouco lá no meu lar, da minha família, com a minha esposa, marido, filhos, genro, nora, sogra, sogro, o que eu vou fazer? O que eu estou fazendo? Nada. Então não está valendo nada ser bonitinho isso aqui? Não. É isso que a gente tem que ver. Não estamos impondo nada, mas colocando minhoca nas pessoas para pensarem. Temos que pensar, gente, o que eu estou fazendo? Né? Então, basicamente é isso, muito interessante para a gente entender. Até acho que os núcleos, o que você falou? Núcleos verdadeiramente evangélicos. Eu acho que começa dentro de casa mesmo. Sim. Né? Acho que é o primeiro grande núcleo é dentro de casa. Né? Por isso que eu falo sempre. Sim, a evangélica A ética e moral também, né? Lógico. Educação. Agora, tem uma ajuda boa? Tem. O evangelho no lar. Que não necessariamente não precisa ser o evangelho espírita, não. O católico pode fazer. O protestante pode fazer. Todos podem fazer. Todos têm um livrinho de mensagem Tem. em casa. Por quê? O que é isso? Pega um livrinho daquele, senta todo mundo. É o congraçamento da família, exatamente isso. Vamos ver, vamos conversar, tal. Desliga o WhatsApp, essa porcariada aí, 20 minutos, acho que não é muito, 20, 30 minutos. Momento família, momento cristão familiar, isso é muito importante. Interessante, boa lembrança. Mas acontece que aqui a gente esclarece muita coisa. Eu leio muito o Evangelho. Aonde vocês estão chegando agora, eu já passei.
Mas, Antônio, agora tem muita coisa que eu tenho aquela dúvida, tudo, e eu chego aqui escutando, sempre surge. Mas é bom, o estudo é isso aí. A vantagem do estudo é esse. Esclarece, então eu acho que. O estudo é fundamental. Mas vocês falando aí da católica, eu tenho uma história de 75 anos. Eu fazia científico lá nos padres. Era científico. Era científico, já tinha feito. Antigamente é científico. Era científico também. E os padres procurando gente para ser. Para se guiar. Para ser padre. E eu entrei no meio, a minha família toda era espírita. Aqui foi uma das primeiras, né? Eliseu Lopes de Camargo. E eu entrei no meio, fui ser. A hora que eu entrei na sala assim, o padre virou, eram os padres italianos. Virou para mim e falou, sai, Satanás. Ele queria isso para mim o tempo todo. É porque sabia que você era família espírita, é isso aí. Sai, Satanás. Eu esperei, eles não quiseram deixar entrar, não podia para fora, trancar na porta. Aí eu quis esclarecer, porque eu sabia deles mesmo. Perderam a chance de te converter. Podia ser um bispo hoje, um cardeal, né? Tem até a carequinha. Mas cheguei lá para esclarecer, porque eu era criança, mas no começo era terrível. Eu fui saber o porquê que aconteceu aquilo. Fui no padre, o padre falou assim, sai daqui. Eu falei, o que é isso, padre? Se eu quero ser padre, tem alguma coisa? Sua família toda é dos alunos. Macumbeira. Exatamente. Por quê? Porque colocaram isso na cabeça do povo. Eu tinha 12, 13 anos. Aí, ó, Evandro, a igreja perdeu um cardeal, é um papo, né? E olha como marca, né? Como ela falou. Ele conta sempre isso pra mim. Não esquece, Aí eu digo né? pra ele, eu vou até que você ficaria bonito pregando lá na frente, você tem um jeito. Ele de roxo, né? Aquela coisa roxa na cabeça, né? Você tem um jeitão. Maria, lê para nós o 35.4. A necessidade da educação pura. As necessidades da educação pura e simples. A necessidade de iniciar-se o esforço da regeneração em cada indivíduo dentro do Evangelho, com a tarefa nem sempre amena da autoeducação. Evangelizado, o indivíduo evangela-se a família. Regenerada, essa sociedade estará a caminho de sua purificação, reabilitando-se simultaneamente à vida do mundo. O capítulo de preparação da infância, não preconizamos a educação defeituosa de determinadas noções doutrinárias, mas facilitando-se a alma infantil a eclosão da sectarismo prejudiciais, incentivando o espírito de separatividade. E não concordamos com a educação ministrada absolutamente em moldes desse materialismo demolidor, que não se vê no homem senão um complexo celular, onde as glândulas com suas secreções criam uma personalidade fictícia e transitória. Não são os sucos e os hormônios, na sua mistura adequada, nos laboratórios internos do organismo, que fazem a luz do espírito imortal. Ao contrário dessa visão audaciosa cientistas, são os fluidos imponderáveis e invisíveis, atributos da individualidade que preexiste ao corpo e a ele sobrevive, e dirigem todos os fenômenos orgânicos com os utopistas da biologia. Tentem vão solucionar com a eliminação da influência espiritual. Todas as suas câmaras misteriosas desse admirável aparelho
que o mecanismo orgânico do homem estão repletas de uma luz invisível para os olhos dos mortais. Então, o que está dizendo aqui? Que a educação não pode ser só baseada nas coisas materiais. Está dizendo aqui que o corpo, ele define aqui o corpo, né? Hormônios, sucos, a glândula. Tem que ver os atributos, ele fala aqui. Ao contrário dessa visão audaciosa dos cientistas, são os fluidos imponderáveis e invisíveis, atributos da individualidade que preexistem ao corpo e a ele sobrevive, que dirigem todos os fenômenos orgânicos que os utopistas da biologia tentam e vão solucionar, eliminando a influência espiritual. Os materialistas acham que morreu, acabou, que não tem vida pré-existente e não tem vida pós a morte. Então, só vale aqui. Que hoje nós sabemos que a própria ciência já está comprovando a terapia de vidas passadas, a regressão pela hipnose, os sonhos, o déjà vu que a pessoa chega, crianças que nascem já... Experiências de quase morte. Experiências de quase morte, crianças que 4, 5 anos tocando músicas fantásticas no piano, tocando. Por quê? Se não tem uma pré-existência, quem ensinou essas crianças? Ah, mas Deus criou. Mas que Deus é esse então, que fez eu burrinho, que não sei fazer nada, e o outro nasceu lá desse jeito, com tanta capacidade? Não faz parte da justiça divina, então, se fosse criado um espírito na hora da concepção. Então, tem uma pré-existência e tem um futuro também. Estamos aqui porque esse corpo que nós temos aqui é o ideal necessário no momento que estamos agora nessa encarnação, para que nós possamos sempre nos avaliarmos, trabalharmos e seguirmos adiante, olhando assim, como saber do passado? Olhando para dentro de nós. Eu queria saber o que eu era no passado. Ora, o que você pensa? Você tem vontade, você viu uma coisa e tem vontade de passar a afanar e pôr no bolso? Você já foi um ladrão, tranquilo no outro lado. Você gosta de uma fofoquinha, tudo lá? Você foi um maledicente lá atrás também. Não precisa fazer regressão, você já sabe. Tudo. Você é vidrado em sexo, quer sexo? Fica, você foi dono do lupanar de sexo lá na... Dono do quê? Lupanar. Lá em outras vidas, foi dono de casa de encontro lá, fez tudo de resto. Então, mais fraco, né? Então veio essas reminiscências do passado. A gente vê o que tem. E por que nós estamos aprendendo? Exatamente, nós temos algo que nos mostra que nós fomos, de onde viemos, por que estamos aqui e para onde iremos. Nós estamos tendo a escolha de ir para saber para onde iremos. Vamos para um umbral grosso, aquele mais bravo, ou vamos para um umbral médio, ou quem sabe já ir para uma colônia já, para nos receber lá, ajudar o nosso despertamento. Tudo depende daquilo que estamos fazendo agora. Aproveitando essa encarnação, gente. É o que eu digo, não podemos deixar de aproveitar. Essa encarnação é muito importante, porque nós estamos tendo conhecimento basicão mesmo agora, abriu nossos olhos. Hoje cada um de nós sabe por que eu estou aqui, por que eu tenho essa família, por que está acontecendo isso, por que eu não gosto de mim, do meu corpo, não gosto dos meus olhos, não gosto do meu cabelo, não gosto... Calma, tudo isso aí é o que você precisa, é o que nós precisamos. Vamos conviver bem, até fazer uma coisa entre aspas que não dá para ser, vamos ser empáticos conosco mesmo, né? Nós nos aceitando, colocando no nosso lugar. No nosso lugar realmente, né? É assim que funciona. Então, o caminho está dado, o roteiro está dado, é o mapa da mina. Qual o desenho, o X, nós já sabemos que está o X, vamos lá, para a gente entender como chegar. Então, vamos seguir adiante. Mariângela, vamos terminar? Vamos. Formação da mentalidade cristã. As atividades pedagógicas do presente e do futuro terão de se caracterizar pela sua feição evangélica e espírita, se conseguirem colaborar no grandioso edifício do progresso humano. Os estudiosos do materialismo não sabem que todos os seus estudos se baseiam na transição e na morte. Todas as realidades da vida se conservam inapreensíveis às suas faculdades sensoriais.
Suas análises objetivam somente a carne perecível. O corpo que estudam, a célula que examinam, o corpo químico submetido à sua crítica minuciosa são acidentais e passageiros. Os materiais humanos postos sob seus olhos pertencem ao domínio das transformações, através do suposto aniquilamento. Como poderá, pois, esse movimento de extravagância do espírito humano presidir a formação da mentalidade geral que o futuro requer para a consecução dos seus projetos grandiosos de fraternidade e de paz? A intelectualidade acadêmica está fechada no círculo da opinião dos catedráticos, como a ideia religiosa está presa no cárcere dos dogmas absurdos. Os continuadores do Cristo, nos tempos modernos, terão de marchar contra esses gigantes, com a liberdade dos seus atos e das suas ideias. Por enquanto, todo o nosso trabalho objetiva a formação da mentalidade cristã por excelência, mentalidade purificada, livre dos preceitos e preconceitos que impedem a marcha da humanidade. Formadas essas correntes de pensadores esclarecidos do Evangelho, entraremos então no ataque às obras. Os jornais educativos, as estações radiofônicas, os centros de estudo, os clubes do pensamento evangélico, as assembleias da palavra, o filme que ensina e moraliza, tudo à base do sentimento cristão, não constitui uma utopia dos nossos corações. Essas obras que hoje surgem, vacilantes e indecisas, no seio da sociedade moderna, experimentando quase sempre um fracasso temporário, indicam que a mentalidade evangélica não se acha ainda edificada. A andaimaria, porém, aí está, esperando o momento final da grandiosa construção. Andaimaria é conjunto de andaimes, né? Isso. Toda a tarefa do momento é formar o espírito genuinamente cristão. Terminado esse trabalho, os homens terão atingido o dia luminoso da paz universal e da concórdia de todos os corações. Bonito, né? Maravilha. Então, resume-se em 2 parágrafos aqui, resume tudo aqui. Primeiro, os continuadores do Cristo nos tempos modernos terão que marchar contra esses gigantes com a liberdade de seus atos e suas ideias. Nós estamos aqui exatamente a divulgação. Agora, Emmanuel, como sempre, foi um profeta, está dizendo aqui que seria ideal para fazer isso aqui. Só que já extrapolou o que ele colocou aqui. Os jornais educativos, as estações radiofônicas, os centros de estudo, os clubes do pensamento evangélico, as assembleias da palavra, o filme que ensina e moraliza, tudo à base dos sentimentos cristãos, não constitui uma utopia em nossos corações, não é utopia mais. As lives, né? As lives. Live, tudo agora já chegou, gente. E olha a rapidez, de 38 para cá, muito rápido o que aconteceu. Hoje, com a difusão da internet, com tudo fácil. Tudo a gente acha. Tudo acha, tudo tranquilo. Você quer saber, você vai lá, pergunta e encontra a resposta. Exatamente. Então, tudo isso pra gente é uma... diz que o trabalhador tem que estar pronto, né? Você estando pronto, o trabalho aparece. Verdade, é assim mesmo. Então, é assim, a mídia hoje, a tecnologia para nós hoje, para a divulgação da moral cristã, fantástica. Olha os filmes, gente. Nosso lar está visto no mundo inteiro. Todos os países já estão lá, não sei quantos milhões de visualizações. O 2 já está bombando. E tantos outros filmes espíritas, até filmes que não são espíritas, mas são uma ficção espiritualista, bombam. Desde que o Ghost veio, aquele filme do Ghost, que foi um marco, parece, fantástico. Por quê? Porque a espiritualidade age não só nas hostes espíritas, não, está agindo, colocando no mundo inteiro.
os produtores de cinema, tudo, novela, tudo. Por quê? Porque o tempo chegou. Agora está tudo aí disposto, tudo. A mesa está posta. Estamos preparados para o banquete? A pergunta que a gente faz. Está tudo prontinho. Preparou? Pôs a roupinha boa, lavou a mão, sabe mexer com os talheres certinho. E aí? A pergunta a gente deixa essa. Estamos prontos para o momento que está chegando? É a pergunta que eu deixo no ar para as pessoas pensarem um pouquinho dessa necessidade dos tempos atuais. Então esse livro está fantástico. Por quê? Porque está mostrando tudo aquilo que Emmanuel preconiza, já está ocorrendo, gente. Está acontecendo. Acontecendo, e muito mais, rápido. Né? Muito mais do que ele falou aqui, porque há quantos Exatamente. anos, né? Hoje muito mais. E esse livro é um livro já bem antigo, Ele né? é de 1938, agora já chegou. Antigamente demorava séculos. Agora as coisas estão aceleradas. Agora, a pressa é nossa, de cada um. O que vocês têm a acrescentar mais, gente? Tudo. É formação da mentalidade cristã. Então, gente, a nossa responsabilidade é muito grande. Estamos aprendendo, estudando, não só para nós, mas também para que possamos, aqueles que quiserem, nós já temos bagagem, todos nós aqui temos bagagem para levar pelo menos o básico para essas pessoas que nos procuram. E procuram, viu, gente? Ah, você é espírita? É. Me conta um negócio, né, Maria? Por que acontece isso? Muitas pessoas dessa região param e perguntam para mim, isso é normal. O que vocês acham disso? Ah, isso é coisa. Que bom. Sinal que estão preenchendo o vazio dessas pessoas que ainda precisam colocar mais. É sinal que já está começando a melhorar. Melhorar, exatamente. Os campos estão sendo E semeados. quando diz assim, você é espírito, sou, então pede lá para mim. Tudo bem. Isso é normal. Pede lá para mim. Você é espírita, ora lá para mim. Eu estou ouvindo você tranquila, põe lá para mim, eu estou muito desorientada. Gente, encerramos então. Semana que vem, o último capítulo, gente. Vamos encerrar nosso estudo desse livro. Então, daqui 15 dias, nós devemos iniciar o livro Vida e Sexo, estudo. E são, se não me engano, 26 capítulos, parece, que tem o Vida e Sexo. Então, presume-se que um capítulo por semana, nós vamos ter nas próximas 26 semanas, mais ou menos. 22 de agosto. 22 de agosto, né? Dia 22 nós devemos iniciar, então. Então, quero bastante debate, precisamos, leiam antes, tragam coisas que estão ocorrendo no dia a dia, para a gente colocar em mesa. Por quê? Porque o livro é importantíssimo para os tempos atuais que a gente vai estudar. Ok? Então, encerra para nós e até semana, se Deus quiser. Então vamos terminar o nosso estudo, agradecendo a Deus pela oportunidade de estar aqui, aprendendo cada dia mais. Vamos pedir à espiritualidade que fluidifique a água que vamos beber, colocando nelas os remédios necessários para a nossa cura. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor.
Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Que assim seja. Que assim seja. Então, até semana, gente.